as eras mais primitivas ou mais remotas da Terra e a sua conexão com o espiritualismo, a teosofia e o budismo dos nossos dias. Os capítulos 1 a 6 de Gênesis, o que aconteceu nos dias de Noé? Quais foram as marcas daquele período que em 2 Pedro capítulo 2 é chamado de um mundo antigo, sepultado sobre as águas? Qual era a característica e o que estava acontecendo naqueles dias? Fazer a conexão dos nossos dias com os dias de Noé. Porque Jesus disse que o que aconteceu nos dias de Noé voltaria a acontecer nos dias da vinda do Filho do Homem. O ressurgimento do espiritualismo que começou em 1748 com a família Fox nos Estados Unidos. O ressurgimento do esoterismo gnóstico, também espiritualista, né? É uma mistura de tudo isso, que começou também em 1875 com a Sociedade Teosófica na Índia e em Nova York. E a expansão do pensamento espiritualista oriental budista, que também estava se tornando muito forte já desde aquela época, em 1876, né, aqui no Ocidente, essa filosofia que vinha do Oriente, que tudo isso, na verdade, era o ressurgimento das mesmas ideias, doutrinas e mistérios que foram revelados aos homens pelos anjos caídos nos dias de Noé, e que preparavam o mundo de Noé para uma antecipação da chegada do anticristo, como Satanás sempre desejou fazer. Mas que esse tipo de filosofia, esse tipo de revelação de mistérios ocultos, de espiritualismo e de coisas que afrontavam a Deus e a sua criação, atraiu o dilúvio. Mas que Cristo disse que o que aconteceu nos dias de Noé voltaria a acontecer nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, que nós já estávamos vivendo nos dias da vinda do Filho do Homem, pelo menos desde aquela época em que tudo isso começa de novo a reaparecer no mundo. O rastro histórico das filosofias orientais, do espiritualismo, da teosofia, como tendo sua base, sua raiz histórica na filosofia comunicada pelos Néfilins, pelos anjos caídos nos dias de Noé, para que fossem feitos contatos interdimensionais entre as criaturas desse mundo espiritual em rebelião contra Deus e os homens. Ou seja, esses anjos comunicaram esse tipo de filosofia naquela época, esse tipo de doutrina, esses tipos de mistérios para a humanidade, para que o homem pudesse, ao ser enganado, achar que poderia se fazer como Deus, como o diabo prometeu para Adão e Eva no Jardim do Éden. A mesma mentira foi comunicada por esses anjos caídos nos dias de Noé. E consistia na mesma mentira, no mesmo tipo de engano, ou seja, você, por meio de um conhecimento secreto, pode se tornar como Deus. E não só isso, mas revelaram também mistérios de ocultismo, de feitiçaria. Ali começou o politeísmo, a adoração a vários deuses e todo tipo de religião esotérica do mundo. E não só isso, mas também uma mistura das raças, hibridizando a raça humana, para que, em vez de ela ser conformada à imagem do Filho de Deus, que era o propósito original de Deus para o homem, para a espécie humana, essa humanidade passasse a refletir a imagem e a natureza dos anjos caídos e do próprio príncipe das trevas, Satanás. E que a raça adâmica se misturasse com a raça demoníaca dos anjos caídos. Isso, unido ao ensino falso, esotérico, espiritualista dos anjos caídos, promoveria tudo o que fosse necessário para que duas coisas acontecessem. O anticristo pudesse vir de modo antecipado e toda a raça humana contaminada com a sua genética deformada pelo DNA dos anjos caídos pudesse impedir que o Senhor Jesus pudesse se encarnar como a semente prometida da mulher. E assim Cristo não teria um veículo humano para nascer como a semente que esmagaria a cabeça da serpente. Então o propósito era duplo. Isso estava acontecendo nos dias de Noé. A humanidade estava se misturando, se contaminando geneticamente com os anjos caídos. E não só a humanidade, mas toda a criação. E também, por outro lado, além dessa mistura, de toda essa perversão, o que estava acontecendo também eram os segredos
espiritualistas, demoníacos que estavam sendo abertos ao mundo para que os homens fizessem cada vez mais aliança e contato com esses seres de outra dimensão que estão em rebelião contra Deus. Foi isso que aconteceu nos dias de Noé. Faz a conexão histórica disso com o que nós podemos chamar de ressurgimento da filosofia dos Néfilins por meio do espiritualismo, que se manifesta no espiritismo moderno, em 1748 com a família dos Fox, e também na teosofia, em 1875. E junto com isso a expansão dos conhecimentos e religião oriental budista. E o que aconteceu nos dias de Noé foi algo muito grave e muito mais profundo do que a teologia medieval e reformada conseguiu enxergar quando explanavam esses capítulos de Gênesis. É algo muito mais profundo, é algo muito mais sério. Tão sério que atraiu o juízo de Deus no dilúvio, sepultando tudo o que poderia ser chamado de um mundo antigo. Mas a Bíblia deixa muitas informações a respeito do que aconteceu naqueles dias. E não só a Bíblia, mas também os livros, os registros arqueológicos das civilizações antigas mostram que algo muito profundo e sério aconteceu ali. Que tudo isso, na verdade, tinha origem nos mesmos segredos que no mundo pré-diluviano foi aberto aos homens pela investida desses anjos caídos, e que isso estava voltando a acontecer no nosso tempo, e que por isso, então, nós estávamos entrando nos dias da vinda do Filho do Homem, porque o nosso mundo estava se tornando como havia se tornado os dias de Noé. E que, novamente, esses espíritos e anjos caídos que começaram a abduzir e cooptar a raça humana para os seus projetos satânicos de trazer de modo antecipado o anticristo, naquela época, estavam de novo tentando estabelecer contato com os homens de modo maciço, como já se tem provado hoje. Hoje não é novidade falar isso para ninguém, você pode conferir vários canais na internet onde isso é divulgado de modo claro. Tem pessoas estudando esse assunto de uma forma muito ampla, há provas históricas e documentadas sobre tudo isso. Esses mesmos espíritos que vieram lá atrás, esses anjos caídos que foram julgados ali, agora estava acontecendo uma nova investida dos mesmos espíritos em rebelião contra Deus nos nossos dias. Para quê? Para de novo se misturar à raça humana, para de novo comunicar as mesmas filosofias de autodivinização, de salvação sem redentor, de que você é seu próprio redentor por um conhecimento secreto, oculto, por uma elevação espiritual pelo qual você daria um salto no significado da existência, se divinizaria. Esses mesmos ensinos estavam preparando a humanidade para a religião universal do anticristo, do homem se salvando a si mesmo, sem a necessidade do Salvador, do Senhor Jesus. E o grande líder, o grande avatar, que iria revelar esse caminho com excelência, não é outro senão o filho da perdição, que se levantaria. A conexão dos dias de Noé nos dias pós-modernos. O que foi que aconteceu nos dias de Noé, essa investida dos anjos caídos, o surgimento dos Néfilins no mundo, daquela prole híbrida na raça humana, da onde surgiram esses seres? Qual é a origem de Satanás e da sua queda? Como foi que ele enganou um terço dos anjos, como a Bíblia revela? Aonde surgiu a primeira rebelião no mundo angélico contra Deus? E como, de certa forma, a Bíblia nos deixa pistas de como funciona esse mundo angelical? Qual foi a consequência disso a partir da criação do homem? A que consequências isso levou o período pré-diluviano, que atraiu exatamente o dilúvio como juízo sobre a raça humana que resolveu seguir essa rebelião desses seres espirituais contra Deus. Ao mostrar como foi os dias de Noé, e para mostrar como foi os dias de Noé, aonde foi que surgiu a rebelião no mundo angélico contra Deus? E como funcionava esse mundo angélico que se rebelou contra a vontade de Deus? Que esses mesmos que se rebelaram foram os autores daquele grande mal que aconteceu nos dias de Noé e que atraiu sobre si o dilúvio como juízo da parte de Deus.